metas traçar, com o futuro me preocupar. Eu posso ser o que quiser, por um mero prazer, tudo vai me favorecer. Mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, que conhece os problemas meus. Sei que não mereço mais, Ele cuida de mim. Estou seguro e me mantenho assim. És minha canção, minha gratidão, meu caminho, meu futuro são guiados por tua forte mão. És minha canção, minha gratidão, meu caminho, meu futuro são guiados por tua forte mão. Mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, que conhece os problemas meus. Eu sei que não mereço mais, Ele cuida de mim. Estou seguro e me mantenho assim. És minha canção, minha gratidão, meu caminho, meu futuro são guiados por tua forte mão. És minha canção, minha gratidão, meu caminho, meu futuro são guiados por tua forte mão. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos na casa do Senhor com o nosso coração voltado para a adoração e glorificação do grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos criou, nos sustenta, nos ama. Nós também saudamos os nossos irmãos queridos que nos acompanham pela internet e queremos que essa experiência e essa companhia seja proveitosa para ambas as partes. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Capítulo 6, este trecho tão inspirador da palavra de Deus, que é a visão de Isaías e o seu chamamento. Vamos fazer leitura responsiva deste trecho do verso 1 até o verso 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Leiamos todos juntos novamente este verso
Oitavo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É com esse espírito de missão que nós vamos agora cantar o hino número 11, Louvor à Trindade Eterna. Vamos nos colocar de pé para o Cântico Destino. Santo, 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 Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade excelsa, a quem nós adoramos, que sustenta a nossa vida, a nossa fé e o nosso amor. Nós te damos graças, Senhor nosso Deus, porque mandaste até nós o teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. E pela força e inspiração do teu Santo Espírito, nós conhecemos e nós honramos toda a tua obra e a tua pessoa santa. Nós queremos te louvar, ó Deus, neste momento que aqui nos encontramos, neste local de culto, e te pedimos que os nossos corações estejam cheios de toda boa intenção de realizar um serviço de louvor e de glorificação ao teu nome. Não porque nós
e não porque tu precises de alguma coisa de nós, mas nós queremos fazer porque, louvando o teu nome, nós sentimos que a nossa vida também fica enriquecida. Ó Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui presente, trazendo o seu desejo de tributar honra e louvor ao teu nome. E também, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, compartilhando conosco esses momentos através da internet. Permite que este culto seja uma oportunidade de crescimento espiritual, de conhecimento melhor da Tua palavra e de oportunidade também de louvar e bendizer o Teu nome. Abençoa a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Boa noite, amada igreja. Graça e paz, tudo bem com você? Que bom. Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo, em gravação, ou onde você estiver, que o Santo Espírito abençoe a sua vida e você possa participar com a gente desse culto, em adoração ao nome daquele que é digno. Falando em gente que nos assiste, eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que está nos visitando pela primeira vez. Por quê? Porque é bom demais receber visita em casa. Então, eu queria reconhecer você, se é a sua primeira vez, fique de pé no seu lugar, meu irmão. Temos um presentinho para você aí do seu lado. A igreja que está perto de você vai te dar um abraço. Tem mais um ali. Opa, um casal. Coisa boa. Ali também tem uma menina. Que Deus abençoe cada um. É uma alegria para nós, viu? São todos muito bem-vindos. Receba o nosso carinho, nossa gratidão pela visita. Aí dentro desse kit que você recebe tem uma ficha, se você quiser preencher essa ficha, é uma forma da gente manter contato, orar por vocês. Que Deus abençoe muito. Eu queria chamar a sua atenção para alguns avisos importantes que a gente tem no nosso boletim. Reverendo Juarez está em viagem para aquela que é a melhor parte do Brasil, com certeza, sul de Minas Gerais. Eu já encomendei o meu queijo para ele, falei, se você voltar sem queijo nessa bagagem, eu te mando de volta, hein, rapaz? Está visitando a família da Renata lá em Piuí, oremos pelas viagens do nosso pastor, né? Olhe para o informativo que você tem nas mãos. Primeira informação importante é que no dia 29, próxima quarta-feira, a gente vai ter aqui no Espaço de Adoração o encerramento do primeiro período do ano dos núcleos familiares, aquele culto festivo, testemunhos, na verdade não é nessa, é na outra, né? Obrigado aí, as minhas irmãs estão atentas. Aliás, aqui está escrito quarta-feira, próximo, dia 29, próximo. O dia 29 que é próximo, não é quarta-feira que é próximo, é eu que estou errando, lendo errado. Obrigado, queridas. Enfim, é importante. Mas eu não frequento o núcleo, está aí uma boa oportunidade, né? Para você vir conhecer melhor como é que funciona, e depois a gente tem aquele cafezinho gostoso, com as duas mãos, bolo numa mão, café na outra, e fica tudo em ordem. A gente está também se aproximando do dia 1º de julho, que é dia do aniversário da nossa comunidade, 128 anos. E a gente vai ter, na sexta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, também um culto em ação de graças. E por ocasião desse culto, eu queria chamar a sua atenção, você está recebendo, juntamente com esse informativo, se você já teve o cuidado de abrir, você vai ver que tem 2 papéis anexos aí. Um, eu vou falar já, que é dos núcleos, mas você está recebendo hoje um resumo do nosso movimento financeiro. E você que tem observado, você vê que a gente ainda está caminhando com uma certa dificuldade, financeiramente falando. Quem sabe, nessa ocasião de aniversário da nossa igreja, seja a oportunidade para você trazer também uma oferta de gratidão, para que a gente possa arredondar essa conta e seguir em frente. Essa igreja, como você pode ver aí, é uma igreja que tem, em sua grande, imensa maioria, no tocante ao seu investimento, a área missionária e pastoral. Quando você vê área social, você leia também a área missionária, porque a ação social é um braço estendido da missão.
Então, se você fizer as contas desse informativo, você vai ver que a grande maioria dos recursos que a gente capta aqui, todos, na verdade, né? Todo recurso é no reino, mas você vai ver que tem um cuidado muito especial. E quando a gente lê isso, a gente tem que considerar famílias do outro lado do mundo, missionários espalhados ao redor de todo o globo, famílias carentes na nossa cidade, e tudo isso é mantido pela sua generosidade, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Quem sabe é uma oportunidade de você contribuir andando uma milha a mais, né? Trazendo uma oferta de ação de graças nesse dia de aniversário da nossa igreja. Leve para casa, considere com atenção esse lembrete. Você também tem nas mãos o informativo dos núcleos familiares, que tem mais essa semana de caminhada, por isso que não encerra agora na quarta, na outra, né? Mas há uma correção importante para fazer. O núcleo, na terça-feira, bateu o portão, o primeiro que está aí na lista, está marcando que é na casa da Sandra e do presbítero Cleiton, mas, na verdade, vai acontecer na casa do diácono Cláudio Barbosa e da Eunice. Então, se você frequenta esse núcleo, faça essa correção. A SAF da nossa igreja, as irmãs da nossa igreja, junto com a Sinodal, Confederação Sinodal de Irmãs, estará na igreja presbiteriana Olaria, que eu conheço muito bem, né? Tive a honra de plantar aquela igreja lá no Santa Cândida, junto com o Oxigênio, o grupo daqui da nossa igreja, numa tarde de evangelização e de celebração. E elas pedem para avisar, sábado, dia 25, às 14 horas, a SAF da nossa igreja estará participando desse momento festivo lá. Tem um vídeo no ponto que é da colônia de férias, né, Tia Lu? Eu queria que você assistisse a esse vídeo e depois eu vou reforçar o aviso. Por favor. Crianças, você já fez a sua inscrição? Não acredito. Ainda não? Então corra, peça para o papai e a mamãe, porque está chegando a colônia de férias! Nos dias 11, 12, 13, 14 e 15. Eu e a minha turma vamos estar com vocês, aí na primeira IPB de Curitiba! Que delícia! Não é verdade, mamãe? É verdade, Mel. Nós vamos estar com vocês aí em Curitiba. Que delícia! Serão dias muito divertidos, com jogos, brincadeiras, contação de história, aquilo, etc. A nossa companhia direta de São José do Rio Preto, vamos estar com você. E sabe qual é o tema da nossa colônia? Coração? Isso mesmo! Como treinar o seu coração. Sabe o que tem aqui dentro desse coração? Não vou mostrar. Eu vou mostrar aí nos dias da nossa colônia como treinar o nosso coração. E este ano a tia Áquila tem uma nova boneca para levar para Curitiba. E vocês vão conhecer. E essa boneca, como as outras, é um pouquinho diferente. Essa veio da barriga da tia Áquila e eu vou mostrar ela para você agora. Vem, joga minha bonequinha aqui, ó. Essa é minha bonequinha. Essa é minha filha Ayla. Juntos, eu, papai e a Ayla, nós vamos estar ministrando vocês com teatro, contação de história. Se prepara, né, filha? Porque serão dias maravilhosos. Até daqui uns dias, né, filha? Vamos estar juntos. Um beijo. Dá tchau pro pessoal de Curitiba. Beijo, pessoal. Pois é. Gente, colônia de férias é uma alegria, viu? O ano passado eu estava aqui, toquei o terror com a criançada e foi muito bom, né? Né, tia Lu? Agora é o seguinte, eu não tenho uma criança em casa, eu não tenho um sobrinho, eu queria tanto contribuir, coisa boa. Você pode patrocinar para uma criança, tem muita criança que quer vir, às vezes não tem condição, a família, então, de repente, você não tem alguém diretamente para poder contribuir, você pode também patrocinar a inscrição de uma criança. A gente recebe aqui aí em torno de quê, tia Lu? 100 e poucas crianças. Né? Uma semana inteira de trabalho, vale a pena você investir nesse tempo com seus filhos. Considere também essa oportunidade. São esses os nossos avisos, que Deus nos ajude ao longo da semana. Salmo 57, os primeiros 3 versículos,
Vamos ouvir e meditar sobre este trecho. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor é indispensável em nossa vida. Às vezes nós nem tomamos conhecimento, mas Deus está a cada momento sendo misericordioso para conosco, sustentando-nos no meio das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E esta misericórdia não é só para nós, é para a sua igreja, é também para o nosso país, especialmente nos dias difíceis que nós temos vivido. A misericórdia de Deus, a sabedoria que vem do alto é necessária e indispensável, e estamos com o nosso coração colocado nessa confiança de que Deus está sustentando o nosso país para que nós possamos sair dessa calamidade em que estamos andando agora para tempos melhores, para dias menos atribulados, onde haja menos preocupação, menos sofrimento, menos desemprego. Queremos, ó Deus, que a tua misericórdia esteja sobre todos nós. Vamos meditar durante alguns minutos, pedindo ao Pai, cada um individualmente, aquilo que está no nosso coração, segundo a orientação da palavra de Deus. Oremos. Coloquemos-nos de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, como Teu povo, necessitados do Teu amparo, da Tua misericórdia, para vencer as dificuldades, os problemas, as calamidades que assolam a nossa terra. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu orientes os nossos dirigentes, que Tu também julgues aqueles que necessitam e merecem ser julgados. Julgues através dos instrumentos de justiça que Tu estabeleceste, para que, assim, com a justiça não apenas segundo os ritos humanos, mas segundo a sabedoria divina, esteja reinando sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre as mentes e os corações, para que este país seja um país segundo o Teu coração. Nós Te pedimos, imploramos a Tua misericórdia em nome do Senhor Jesus e oramos como Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos continuar em pé para cantar cânticos de louvor e adoração a Deus. Aleluia. Que bom estarmos na casa do Senhor, engrandecendo o Seu nome,
dizendo que Ele é santo, só o Senhor é santo, digno de todo louvor. A gente já vem numa tocada abençoada, né? Desde sexta-feira, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite. E tem sido momentos especiais na presença do Senhor. Ele tem falado a nossa vida e Ele te convida a adorá-lo. Declarar que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de te receber hoje o louvor. Cante, exalte ao Senhor. Cante seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de receber hoje o louvor. Adora o Senhor. Cante, cante, exalte ao Senhor. Cante seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Nome para sempre. Seu nome para sempre. Glória a Deus. Bem mais que tu sabes, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Do início. Bem mais que as forças
e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Que Deus maravilhoso que enviou seu Filho para morrer por nós. Você é uma flor no jardim do Senhor, e Ele a cada dia quer cuidar e tratar de você. E não existe maior amor do que nós podemos dedicar ao nosso Deus, que o nosso louvor, a nossa adoração. Uma das coisas que aprendemos nesse final de semana é de que o nosso louvor tem que transcender, tem que sair apenas de uma liturgia, de um hábito comum, mas que realmente seja do fundo do nosso coração, para atingir o coração do nosso Deus. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Aleluia, Pai. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, Tão santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, Só do Senhor, ao Rei que é de
supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Deus. aleluia, o Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui nessa noite. Pode ter certeza que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você não está aqui por acaso. Como disse o Luiz, desde sexta-feira a gente tem vindo no espaço de oração. Ouvimos palavras que encheram nosso coração, palavras que Deus nos trouxe, palavras que ouvimos no culto das 9, das 11. Aliás, deixa eu contar algo. No meu prédio eu fazia um estudo bíblico, um cunho evangelístico, e uma pessoa faltou uns 3 estudos seguidos. E no quarto ele foi, e nós fizemos o estudo. Acabou o estudo, falou: Dalton, parece que essa palavra foi para mim. Aí outro orou e disse: só não é para você quando você não vem. Você está perdendo muita oportunidade de crescimento. Deus não fala assim: seguinte, cara, vai. Deus fala através de pessoas. Deus sempre tem uma palavra para você, de edificar a sua vida, para crescer espiritualmente, para você conhecer mais de perto a palavra. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas e tem pastores preparados, fazem teologia e tem um entendimento um pouco mais que a gente, traz a palavra, e isso dá-nos um crescimento espiritual. Vamos, meus irmãos, ler a palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 13, dos versículos 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é maravilhoso. É a semente do fruto do Espírito. É o amor que nos comove e que nos leva também, num momento como esse, trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Tudo que nós temos, ou pouco que você tem, só tem sentido se for para abençoar o outro. Senão, tudo que você tem não adianta nada. Uns têm mais, pode abençoar mais. Outros têm menos, pode abençoar menos. Mas, de novo, tudo que você tem só há sentido se for para abençoar outra pessoa. Para tudo tem um fim. Deus nos ama. E que com esse amor que deixou para todos nós, que morreu o seu Filho na cruz, Ele quer também que nós amemos o nosso próximo. E quando você ama, para amor não tem lei. Tudo que você faz com amor não tem lei. Tudo é válido. Então, meus irmãos, vamos pensar muito no amor e que nós possamos ser imitadores. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus não quer que você seja perfeito, mas que você caminhe para lá. Amém? Vamos pedir aos nossos diáconos que recolham as ofertas enquanto nós cantamos o hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso
agradeço por os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Oremos. Queremos dar graças ao Senhor, mil graças ao Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará pelas nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso Pai, dono do ouro, dono da prata, tudo vem de Ti. Nem nós, ó Pai, somos de nós mesmos, somos do Senhor. Somos filhos amados do Senhor que nos criou para a vitória, através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Foi Ele que pagou pelo meu e pelo nosso pecado naquela cruz, com seu sangue. Ó Deus, e queremos, ó Pai, que o Senhor nos habilite cada vez mais a colocar os nossos pés sobre as tuas pegadas, para que nós não desviemos do caminho santo, do caminho verdadeiro. Ó Deus, obrigado por essas ofertas e dízimos que foram trazidos ao teu altar. São ofertas, ó Pai, de graças por tudo aquilo que o Senhor tem dado. Se nós trazemos um pouco, Pai, a tua casa, muito, muito, muito ainda fica conosco, pela bênção do Senhor e pela graça do Senhor. E que essas ofertas e dízimos sejam usados, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado, Pai, pelas essas crianças que agora terão o seu momento oportuno de crescimento. Que elas possam realmente estar com os coraçõezinhos abertos para entender a palavra, Pai, que será dada a elas. Obrigado, Pai, pela nossa irmã missionária Luciana, que nessa semana completa mais um ano de vida. Que o Senhor esteja, Pai, realmente, continuamente derramando sobre ela bênçãos sobre bênçãos, que tem sido, Pai, um dos nossos esteios dentro da tua casa. É uma mulher do Senhor, que tem, ó Pai, com amor e carinho, cuidado das crianças desta igreja. Conserva sua vida, Pai, que ela possa ainda, ó Senhor, ficar muito tempo conosco, para que essas crianças possam também, através dela, o ensinamento do Senhor, crescer em estatura e graça diante de Ti, ó Pai. Obrigado, Pai, por mais essa noite. E agora vamos ouvir a Tua palavra trazida pelo nosso irmão reverendo Davi. E com certeza, Pai, através do mesmo texto bíblico, o Senhor trará ensinamentos, demonstrações para cada um de nós, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe daquilo que nós estamos precisando. Fique conosco, Pai, em nome e por amor de Jesus, e que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar. Eu sou uma pessoa privilegiada porque o Senhor me permitiu, ao longo dos meus longos 35 anos de vida, eu sei, não é muito, né? Mas às vezes quando eu olho para a minha vida, eu tenho a impressão que eu já vivi uns 45, 50. Porque o Senhor me permitiu
errar muito ao longo da minha vida. Digo o Senhor permitiu, porque ou eu creio que Deus é soberano e que nada na minha vida foge ao controle dele, absolutamente, ou eu vou ter uma vida baseada em fatalismos, né, em consequencialismos e outros ismos. Então, como eu creio que eu sirvo a um Deus que é soberano e que não somente lida com os acasos, mas que, sobretudo, escreve cada página da nossa história, eu sou muito grato a Deus pelos meus erros cometidos ao longo da minha caminhada até aqui. Meu pai sempre me dizia o seguinte, que quem fala muito, erra muito. E como eu falo demais, você já tem a ideia, né? Mas eu estou falando isso porque nessa noite eu queria falar com você sobre essa temática dos erros que a Bíblia mostra para a gente. 3 erros que cometemos na caminhada com Jesus. Talvez essa proposição de tema seja uma coisa meio na contramão daquilo que a gente está ouvindo, né? Talvez fosse assim, como acertar mais, né? Aprendendo a acertar com Jesus. Mas isso a gente já tem visto, né? E os erros também fazem parte da caminhada. E eu queria meditar nessa noite com você à luz desse texto que está proposto aí, Evangelho de João, capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, versículo 36, até o versículo 17 do capítulo 14. Nós vamos, então, seguir nessa leitura, atravessando de um capítulo para o outro. Evangelho de João 13, versículo 36, até o capítulo 14, versículo 17. O texto diz assim: perguntou-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes, Pedro. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então replicou Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar mais uma vez? A graça para qualquer entendimento da palavra santa, ela vem da sua presença aqui no nosso meio, Senhor. Não vem da nossa teologia, da nossa capacidade cognitiva, não vem de forma alguma da nossa instrução, do nosso conhecimento histórico, nem tampouco do testemunho que temos, embora sejam estes muito fortes. Só há uma forma de tudo isso que a gente ouviu, leu, sair do papel e entrar na nossa vida, de modo que a nossa vida seja, por essa palavra, transformada. É pela ação do seu Espírito. Porque, como acabamos de ler, está presente aqui. Se move em nós, se move no nosso meio, habita no meio dos louvores. Porque tu estás aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor pode falar conosco. Então, Senhor, que não seja este limitado instrumento falando com a tua igreja, mas que seja a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 3 erros que cometemos na caminhada com Jesus. Antes de falar dos erros propriamente, eu queria falar um pouco sobre a caminhada com Jesus. E esse texto que nós lemos está inserido num contexto bastante interessante. Ele está inserido naquele diálogo que Jesus tem com os seus discípulos ali por ocasião da Santa Ceia. E a gente tem estudado esse texto em alguns núcleos e também na minha classe de escola bíblica dominical, então me perdoe se você já tem ouvido, vou ser redundante, mas é necessário expor esse contexto, porque a maioria dos evangelistas, eu digo a maioria, você fala, mas só são 4, não é tanta coisa assim. Quando eu falo maioria, porque os outros 3, à exceção de Lucas, no capítulo 22, que detalha um pouquinho mais de como foi aquele momento de Jesus com os discípulos, após a Páscoa, após celebrarem a Páscoa, mas todos os outros, além de João, fora João, melhor dizendo, eles usam somente, na nossa forma de organizar a Bíblia, 3 narrativas que, com no máximo 9 ou 10 versículos falando da Santa Ceia. Em geral, eles falam assim, bom, depois da gente ter comido, como diria o meu avô Geraldo Nogueira, depois de ter todo mundo comido que nem um cavalo, porque o judeu gosta de comer, e a ceia, quando você fala em ceia, gente, não é igual a gente com toda aquela fineza, não. O judeu, a coisa era feia mesmo, eles comiam de verdade. Parece que o mundo ia acabar em comida para eles. Os historiadores dizem que a coisa era assim, satisfatória para um gordinho como eu, assim, que gosta de uma ceia. Então, depois de ter comido que nem um cavalo, todo mundo, aí Jesus, conversando um com o outro ali, aí ele pegou um pedaço de pão, chamou a atenção do pessoal e falou assim, olha, gente, isso aqui é o meu corpo, tá? Todas as vezes que vocês estiverem aqui, vocês se lembrem desse momento. Enquanto ele falava isso, ele partiu um pedaço de pão, deu para a gente, cada um comer um pedacinho, depois ele pegou uma taça de vinho e falou, isso aqui também é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Vocês também lembrem disso quando vocês estiverem juntos. Tomou um golinho, passou para todo mundo e acabou, e todo mundo foi embora para casa. O Lucas fala alguma coisinha a mais. Agora, não passa aí de 9 ou 10 versículos. Mas o João, ele escreve 5 capítulos, narrando como é que foi esse encontro. Ele não se deteve somente naquilo que foi dentro do interesse da matéria cristã para evidenciar o sacramento da Santa Ceia. Ele não se deteve somente na narrativa da ceia em si, mas ele foi além. E ele narra assim, olha, não foi só isso não, Jesus falou algumas coisas para nós. E ele não só falou como ele fez. Aliás, o capítulo 13 começa justamente que enquanto alguns estavam conversando lá, Jesus pegou uma toalha, uma bacia, começou a lavar os pés e começou a conversar com os discípulos. Por que isso? Porque há uma diferença gramatical e intencional na escrita de cada um dos evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E Marcos, dizem os historiadores, que possivelmente escreveu com o auxílio do apóstolo Pedro, e ele escreve
com o objetivo, ele escreve olhando os romanos. Ele apresenta Jesus como servo. Talvez uma antítese àquela estrutura do Império Romano, mostrando que o maior é o menor. O Mateus, que também era apóstolo, ele escreve olhando os judeus. E ele escreve, então, a partir da genealogia de Jesus, logo no primeiro capítulo, lá de Abraão, para mostrar que Jesus era judeu com J maiúsculo, literalmente. E ele tem o objetivo de mostrar que Jesus era o rei. Ele apresenta Jesus como o rei da glória. Já o Lucas, ele já escreve o evangelho partindo do material que Marcos e Mateus já tinham historicamente, e ele escreve, possivelmente, junto com o apóstolo Paulo, de quem ele, dizem os historiadores, que tinha conhecimento de medicina e provavelmente acompanhava o apóstolo Paulo. Então ele escreve olhando para os gentios. Gentios eram todos aqueles povos onde a igreja estava avançando. Quando Jesus disse: serei minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Confins da terra, diga-se, leia-se entre aspas, porque se referia à extensão do Império Romano. E é onde Paulo partiu, então, para plantar igrejas. Então, ele escreve apresentando Jesus na ótica de um ser humano, para mostrar a natureza divina de Jesus, o Filho do homem. Ele é, sim, aquele que se revelou como nós, mas cujos poderes revelam a natureza divina. O homem restaurado, o homem perfeito. Por isso que o Lucas traz a genealogia de Jesus a partir de Adão. Agora, o João não está preocupado com nada disso. O João, ele já escreve muito mais tarde, não é sinótico, ou seja, não usa como base o mesmo material. Ele escreve o evangelho pensando na igreja. João, muito possivelmente, nessa época, tanto quanto as suas 3 cartas e mais o Apocalipse, que a gente tem no cânon, ele escreve por volta entre o ano 64 e 68, no contexto da perseguição do imperador romano Domiciano, que assumiu o império depois da loucura de Nero, e o contexto do incêndio e tudo aquilo que você estuda nos livros de história. Mas ele tinha o objetivo de isolar João, que era o líder da igreja naquela época, e ele falando assim: se a gente isolar o cabeça, a gente vai matar esse bicho aqui no ninho, Mas não deu muito certo. E o João, então, ele escreve o evangelho pensando em estruturar teologicamente aquele que é Senhor da igreja, aquele em quem a igreja se fundamenta e a partir de quem a igreja existe. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Filho do Deus vivo. Por isso ele começa com um arcabouço teológico no primeiro capítulo, que é uma coisa linda. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele fala, então, esse Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Ele trabalha muito teologicamente, porque ele está dizendo para a igreja: esse aqui é Jesus em quem nós cremos. Ele não está preocupado com a evangelização, ele está preocupado em estruturar teologicamente o conceito de igreja e, por assim dizer, de discipulado. João escreve o evangelho, então, na ótica de um discípulo. Ele refere-se a si mesmo no evangelho como aquele a quem Jesus amava. E o João, ele tem um cuidado muito especial nos seus relatos de observar detalhes. Não é que os outros não observavam esses detalhes, é que a preocupação de João estava nos detalhes. Então ele fez questão de, mais do que relatar os fatos, ele se preocupa em relatar como que aquilo aconteceu, o sentimento por trás daquilo que ele está narrando. E o que a gente está lendo aqui no contexto de João 13 até João 17, depois você lê com calma em casa, vale a pena. A gente está lendo aquilo que é a essência do discipulado. O que significa ser discípulo de Jesus? Se nós tivéssemos hoje uma perseguição no Brasil, graças a Deus que nós não temos,
Mas se a gente tivesse uma perseguição no Brasil e fosse resumida a Bíblia, todo o seu material, de tudo que se perde, tudo que se tem de Bíblia, fosse queimado, jogado fora e caçado, se ficasse só João de 13 a 17, a gente ia continuar entendendo o que é ser cristão. E a gente ia continuar tendo condição de falar do que isso significa. Porque aqui está a essência, o suprassumo, a mortadela do pão. Daquilo que é ser discípulo de Jesus. Agora é interessante que essa narrativa de 13 a 17, como eu estou dizendo, ela é muito rica, ela é muito vasta, e a gente não vai conseguir encerrar essa matéria aqui, mas o discipulado, ele nada mais é do que a experiência da caminhada. Porque a nossa fé, a fé cristã, ela tem um aspecto, eu não posso dizer que ele seja exclusivo, mas seguramente eu digo que isso talvez seja uma das principais características, que é a característica de que é uma fé vivenciada, como a gente costuma dizer em definição de discipulado, na caminhada no sentido de é vida na vida, é dia após dia, é experiência a partir de experiência, é compartilhando, é trocando informações, dando os braços, suportando, sujeitando uns aos outros. Se a gente vai ler o apóstolo Paulo, ele fala isso praticamente em todas as suas cartas. Todo o material do Novo Testamento está o tempo todo dizendo assim, a experiência cristã, a fé cristã se dá na prática do outro, na vivência do outro. Jesus teve o cuidado, a gente acabou de ler esse texto, um pouco desse texto com o presbítero Adalto, do nosso ofertório, assim, toda a lei, todo o arcabouço de ensino do Antigo Testamento que possa ser resumido, é traduzido numa expressão que diz, amarás o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não é uma questão de escolha para nós. Quando eu falei aqui, a característica marcante do discipulado, da fé cristã, é que o outro não é uma opção para nós. É uma necessidade, está implícito naquilo que nós cremos. E quando a gente fala de outro, não sei quantos estiveram aqui no culto das 11 horas, depois você pode assistir em gravação, a gente falou sobre justiça, a ótica daquele probleminha básico que deu lá no jardim, a entrada do pecado no mundo, e que mostra justamente a natureza daquilo que é o câncer da fé, no sentido de que é aquilo que nos afasta da essência da fé cristã. Em Gênesis, só para citar rapidamente, no capítulo 2 a gente vê a tradução da narrativa da formação da mulher. E eu fui muito feliz na exposição, porque a minha esposa estava bem aqui do meu lado, então eu tinha toda hora essa visão dela, eu falava, olha aqui, gente, é isso aqui que aconteceu. Quando Adão olha para a mulher, naquela época não tinha nem espelho e nem celular com câmera reversa para você fazer um selfie, então ele nunca tinha visto a si mesmo. Quando ele olha para a mulher, ele fala assim, essa aqui é a melhor versão de mim mesmo, eu nunca tinha visto como é que eu sou lindo, Que é isso que ele fala, você é carne da minha carne, osso do meu osso, eu me identifico com você, como que eu pude viver sem você? O próprio Deus se deu conta disso. Não é bom que o homem viva só, tem que fazer alguém para ele. Alguém que seja idôneo, alguém que ateste a integridade, o ser, alguém que seja a melhor tradução daquilo que ele verdadeiramente é. Então, esse ser que de repente é um só, mas quando entra o pecado, a desobediência entra pela corrupção, daquela conversa com a serpente, de repente aquela que era carne da minha carne, osso do meu osso, a melhor tradução de mim mesmo, agora passa a ser um ser tão estranho a mim que eu tenho que me esconder. Gênesis 3 diz que a primeira coisa que aconteceu quando eles tomaram do fruto é perceber que estavam nus e cozeram folhas de figueira para tampar sua nudez. E quando Deus se aproxima e ele fala, o que aconteceu, Adão? Adão fala assim, que eu não estou sabendo de nada, foi a mulher que o Senhor me deu, e ela pegou do fruto e me deu um pedaço. Quer dizer, aquela que me identificava agora é o meu pior pesadelo. E quando chega na mulher, a mulher fala assim, não, eu também não tenho nada a ver com isso, foi a serpente. E começa então um afastamento. E quando a gente se afasta, a nossa fé, a nossa caminhada começa a perder sentido. O próprio Deus, quando via o homem sozinho, ele diz assim,
Não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, é possível viver sozinho? É. Bom nunca será. Porque a espiritualidade cristã se dá no relacionamento. E é isso que é a essência do discipulado. Jesus, então, nesse texto que a gente acaba de ler, ele tem uma conversa chegada com seus discípulos. Coisa de gente próxima, de amigo. Gente, lavar o pé de alguém assim, era uma prática, naquele contexto, coisa que escravo fazia. Naquela época não tinha essas botinas bonitas que estão na moda agora. Não tinha essas meias que protegem os pés, palmilha na toma, não tinha nada disso. Era chinelão de couro na pedra e na terra. Você tem ideia de como é que era o pezinho? As irmãzinhas aí que vão nas podólogas e nos podólogos da vida, você tem ideia como é que era o pezinho da época? Então, lavar um pezinho de alguém era, assim, um serviço difícil de fazer. Pois é o que Jesus faz. E ele começa dizendo, é aqui, ó, é aqui que a coisa acontece. É olho no olho, é vida na vida. Então, quando ele já vai chegando para o encerramento desse discurso, ele diz aquilo que era a razão da sua vinda ao mundo. Ele mais uma vez retoma a temática da necessidade de que ele precisa voltar para o Pai. Que ele estava em missão no mundo. Que ele veio para buscar e salvar o perdido, mas para que isso acontecesse, de fato era necessário que ele fosse preso, julgado, espancado, crucificado, morto e, por fim, ressuscitado. Esse sempre foi o plano de Deus. Né? Assumindo o nosso lugar, cumprindo a justiça de Deus. Alguém tem que morrer nessa história. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Então, como nós somos pecadores, alguém vai ter que morrer. E para a gente não morrer, Jesus morreu no nosso lugar. Essa é a estrutura. Agora, os discípulos que andaram com Jesus, esses apóstolos mais chegados por cerca de 3 anos, viram paralítico andando, morto ressuscitando, cego enxergando, o primeiro McFish da história, o pão com peixe lá sendo multiplicado, né? E por aí vai. Eles viram sinais e milagres, o suficiente para conhecer Jesus. E quando Jesus retoma esse discurso do discipulado, da importância de entregar-se por completo e sem reservas em prol do próximo, que é a base da fé cristã, o Pedro, ele dá uma... Não, onde é que você vai sozinho? Não, de jeito nenhum, vou te abandonar. O Tomé fala assim, mas por onde o senhor vai? Que caminho é esse? O Filipe, então, fala assim, mas cadê Deus? 3 dos mais próximos de Jesus cometem cada um erro. E eu queria aprender com você 3 lições muito básicas e rápidas em cada atitude deles. O primeiro erro é o erro de Pedro. E qual foi o erro de Pedro? O erro de Pedro foi o seguinte: achar que pode fazer algo do seu próprio, que pode fazer, melhor dizendo, achar que pode fazer ou construir o seu próprio caminho para Deus. Achar que é capaz de fazer algo para salvar-se a si mesmo. Ele disse então nos versículos 36 a 38 que a gente leu, Jesus, para onde você vai? Não, para onde eu vou você não pode ir. Como eu não posso ir? Eu sou sua segurança pessoal. Ninguém vai pôr a mão no Senhor, não, só se for por cima do meu cadáver. Não, de jeito nenhum, não, eu sou... Né? O Pedro, ele tinha essa característica. Era sempre impulsivo, sempre se lançava na frente dos discípulos todos. Era o primeiro, aquele que falava antes de todo mundo, e por causa disso, como eu disse, acho que o meu pai leu bastante sobre Pedro, porque o Pedro errava demais, porque ele falava demais. Ele não parava para pensar. E, aliás, no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, Jesus chama o Pedro e tem exatamente essa conversa. Ele falou, Pedro, agora que você está entendido um pouco das coisas, você lembra quando você era mais novo? Cara, você era cheio de verdade. Você sabia tudo.
Você dava a última palavra, você era um cara arrogante. Você está entendendo que quem fala demais erra demais? Você está entendendo que você não pode fazer nada sozinho? Que todas as vezes que você tentou assumir a rédea do negócio, você só afundou e ainda levou muita gente junto? Esse é o primeiro grande erro que a gente comete na nossa caminhada com Jesus, é achar que a gente pode trilhar o nosso próprio caminho para Deus. Ah, não, mas eu não faço isso. Nós fazemos sim. Você quer ver uma característica do nosso tempo? Tem uma nova categoria chamada desigrejados. Né? Agora já tem no censo do IBGE o seguinte, tem uma categoria chamada evangélico e evangélico não praticante. Antes tinha o católico não praticante e o evangélico, falando do cristão. Né? Agora tem o católico não praticante, o evangélico não praticante. E a gente está lendo essa turma de não praticante como desigrejado. O pessoal que está o quê? Está frustrado com a igreja, ou aqueles que dizem assim, eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. Eu sou suficiente para mim mesmo. Não preciso de ninguém. Tolo. Porque está na nossa natureza, está no nosso DNA a necessidade do outro. Compartilhar é quase que algo fisiológico na nossa vida. Eu não consigo viver sem compartilhar e receber algo que foi compartilhado. Eu não consigo. Eu preciso de você, não para que você atenda as minhas carências, mas para que eu possa servir você de alguma forma. Todos nós temos a necessidade disso. Se alguém se lembra do antigo filme do Tom Hanks, O Náufrago, a necessidade do outro era tanto que o sujeito chega ao ponto de amar uma bola de vôlei. Faz uma carinha nele, chama Wilson, que ele viu escrito lá, e sofre por aquela bola como se fosse um ser humano. No final do filme ele fica apavorado porque a bola cai dentro d'água e vai morrer afogado. Wilson! Porque está sozinho. Não é questão de escolha para nós. E quando a gente escolhe caminhar sozinho, o que nós estamos querendo dizer é isso aqui, olha. Eu posso fazer a minha caminhada. Eu não minto, não roubo, não bebo, não fumo, não danço, não jogo. Que, aliás, esse aqui era né? O crente não pode beber, fumar, jogar, nem dançar. É a religião do não pode. Aliás, lá na minha terra dizia, sua religião permite? Vamos jogar bola. Eu falava, mas sua religião permite? Alguém se lembra dessa expressão? Não. Né? Aqueles a quem não era permitido. Hoje em dia já virou uma festa. Não tem mais nada disso. Pode. Aliás, a gente tem até base bíblica. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou forte em Jesus, né? Posso. Um dos erros mais sutis da caminhada é achar que a gente pode fazer o nosso próprio caminho, que a gente pode andar sozinho. E o Pedro falou assim, não, eu vou na frente, pode deixar que eu vou abrindo picada. Ô Pedro, você é tão tolo, que você vai me negar de uma forma tão natural, que vai precisar um galo cantar para você se dar conta, Pedro. Bendito galo, né? Não o Clube Atlético Mineiro, mas o galo de terreiro mesmo, esse aqui, que canta cucurucu. Às vezes a gente precisa de um galinho, né? Tem muito crente que está precisando de galo. Aliás, eu acho que eu vou arrumar um galinheiro, vou criar galo, porque eu estou precisando presentear alguns irmãos aí com um galo. Talvez o maior galo eu pegue para mim mesmo. Sabe aquele galão bonito? Esse aí vai ser o meu, vai ficar lá do lado da minha cama. Primeira coisa que eu acordar, eu quero ouvir o galo cantar, para que eu me lembre que eu não posso andar sozinho. Primeiro erro. Mas aí a história segue, Jesus coloca o Pedro no lugar dele, e ele então diz com todo carinho, Pedro, não se turbe, porque essa fala que começa o capítulo 14, ela é a continuidade do diálogo com Pedro. Depois que Jesus falar para ele, olha, o galo vai cantar 3 vezes, vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Então, Pedro, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo assim, abaixa a sua crista, segura a onda, crê em Deus, anda comigo, anda pelo meu caminho. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês, mas eu vou lá para preparar o lugar para vocês. Sabe por quê, Pedro? Porque antes era um jardim, só tinha 2 pessoas, uma barraquinha dava conta. Agora é muita gente. Eu preciso ir lá ajudar, preparar cama, preparar quarto, passar a turma toda. Não é fácil, então eu tenho que ir preparar lugar para vocês, Pedro. Aí, no meio dessa conversa, o Tomé, licença. Ô senhor, eu não estou sabendo de nada. Para onde que o senhor vai?
E aí a gente vê o segundo erro, o erro do Tomé. O erro do Tomé é não reconhecer o caminho para Deus. Eu não sei que caminho. Tomé, eu sou o caminho. E mais, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Assim como não tem uma outra forma de caminhar no discipulado, também não tem outro caminho, e digo mais, o próprio Jesus disse que esse caminho é estreito e a porta é estreita. Abre parênteses, ai de nós gordinhos. Ainda bem que não é esse contexto, vou parar de falar heresias, então já vocês vão me demitir, né? Estreito no sentido de que é difícil. E o Tomé estava achando que agora estava chegando a hora de ficar tudo bem, Jesus vai retomar o poder de Roma, nós vamos enxotar essa cambada daqui. O mesmo pensamento de Judas Iscariotes estava rondando a cabeça do Tomé. Só que na cabeça do Tomé isso tinha nome e sobrenome, era incredulidade. Aquele que não reconhece o caminho para Deus é o incrédulo. É aquele que julga Deus, que subestima o poder de Deus. É aquele que acha que Deus não é suficientemente poderoso para conduzi-lo por caminhos, ainda que sejam vales de sombra de morte. É aquele que acha que quando tudo está ficando difícil em volta dele, ele fala, cadê Deus, cadê Deus? Ele fica apavorado atrás de Deus, cadê Deus? Para onde que vai? Para onde que é o próximo passo? Incrédulo. Agora, isso acontece com Tomé. Com a gente não acontece. Nós somos assim, né? Suficientemente fortes na nossa fé. Eu acredito que não. Basta um desassossego para tirar nossa paz e a gente se perder. Por isso, nós vamos conhecer Jesus, queridos. Mas eu conheço Jesus, Filho de Deus, né? Isso, terceira pessoa da Trindade. Não estou falando desse Jesus. Esse aí até o demônio sabe bem quem é. E às vezes é mais crente que nós. Porque quando Deus bate o pé, Ele abaixa a crista. E nós não. Porque o caminho do discípulo é um caminho de humildade. Para a gente reconhecer que aquele caminho é melhor que o nosso, que aquela verdade é mais significativa, contundente, racional, inteligente, plausível do que a minha, tem que ter humildade. Mais ainda para reconhecer que esse estilo de vida é melhor do que aquele que eu penso ser o bom para mim. É humildade. E o erro de Tomé foi a arrogância. Arrogância. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu enfiar o dedo na sua ferida. Dá licença, Tomé? Oi, sou eu, Jesus. Oi, Tomé. Tinha um buraquinho, né? Vem cá. É isso que você queria? Ai, Senhor meu e Deus meu, se prostra. Você é bem-aventurado, Tomé, mas você crê porque você viu. Bem-aventurados, e agora ele coloca os nossos nomes e sobrenomes, aqueles que não viram e creram. Aleluia. O erro de Tomé foi esse, não reconhecer o caminho para Deus. Agora, o terceiro erro, essa conversa, ela segue, e aí a gente chega ali, na altura do versículo 8, interrompendo a conversa, mais um, o Filipe. Dá licença, senhor? Tá bom. Então tá, a gente já entende que tem que ser pelo Senhor, ótimo, a gente não consegue fazer nada, o Pedro está enganado, já entendi, e o Tomé também está enganado, porque tu és o caminho para o Pai. Ótimo, ninguém vai conhecer a Deus se não for através do Senhor, beleza, só tem um problema, onde é que está o Pai? Aí Jesus, Filipe, ainda bem que eu não sou Deus, gente, eu não teria essa paciência não, sinceramente. Filipe, ô Filipe, quanto tempo eu estou com você, Filipe?
O erro do Filipe foi não reconhecer Deus no seu caminho. Enquanto Tomé não reconhecia o caminho para Deus, o Filipe não conseguiu ver o Emanuel, o Deus que está conosco todos os dias, que não se aparta de nós, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O problema é que nós construímos um Deus tão religioso, inacessível, com cara de sol, que nós, não, o Senhor é santo demais. Aí a gente, naquela nossa humildade, o Senhor é santo demais, não consigo ver. E nós nos esquecemos que a imagem que mais glorifica o Pai foi aquela de um pedaço de carne dilacerado na cruz do Calvário. Porque aquilo nos expõe à realidade de quem nós somos e a glória de Deus que é revelada quando uma pedra de toneladas simplesmente rola e sai de lá um corpo glorificado e ressurreto que trouxe transtorno para aquele tempo. Porque nunca alguém fez isso sozinho. Aconteceu com Elias, o profeta, aconteceu com Jesus mandando os mortos ressuscitar, mas sozinho, sem ninguém falar, vem para fora, nunca tinha acontecido. Ele é o Todo-Poderoso. E é aquele que disse para mim e para você: eu estou com você todos os dias, o tempo todo. E Davi já tinha essa convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu preguei sobre isso há uns 3 domingos atrás. Nada é uma palavra absoluta, nada não é ausência de problema, pelo contrário, é inclusão de todas as coisas. Nada é nada. Nada vai me faltar, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar disposição, mas também não vai faltar doença, não vai faltar medo, não vai faltar diversidade. Nada é nada. E é justamente porque nada me falta que eu sei: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que vem depois? Hein? Ele me faz caminhar em paz, tanto em pastos verdejantes, quanto em vales sombrios. Ele diz no final: o Senhor está comigo. Eu não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo, não importa por onde eu ando. Quem está vendo o coração bater aí? Vendo, não é sentindo. Alguém está vendo o coração bater aí? Hein? Alguém está vendo o pulmão cheio de ar? Como é que você sabe que ele existe? Hein? É porque você está vivo, né? Não é simples assim? Então por que você não acredita em Deus que você não pode ver? Porque é Ele que te mantém vivo. É a mesma coisa. Mas nós temos uma necessidade de pôr a mão. Essa coisa de mineiro, essa teologia do mineiro, vê com a mão, parece que tem zóio na mão. Nós temos uma necessidade de pôr a mão, que é tão grande que nós não conseguimos perceber quantos livramentos, quanta graça Deus tem nos dado no dia a dia, quanta coisa. Onde é que está o Pai? Mostra o Pai. Ei, Felipe, eu estou aqui o tempo todo, eu não arredei o pé 1 segundo da sua presença, meu filho. E mais, eu estarei com vocês todo o tempo, toda a eternidade, na figura do Consolador. Felipe, é relação pessoal comigo, não é ritual, não é procedimento litúrgico que me define, ou que diz que eu estou presente, mas é vida na vida. Olha para mim, Felipe, eu não vou te abandonar, Felipe. Esse é o Deus que nós cremos. E que nos ensina, então, lições profundas com esses 3 erros. Porque a gente não pode ir embora com 3 erros na cabeça. E ainda bem que o texto não termina assim. Olha comigo o que diz a partir do versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja
para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Agora, note essa expressão. Vós o conheceis, por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. A lição simples e prática que a gente aprende com esses 3 erros, está meio pequena a letra, né? Eu vou ler para você. É reconhecer que Deus não somente opera, preste atenção, por e a favor de nós, como um elemento externo, mas, sobretudo, em e através de nós. Os discípulos não tinham nenhuma dificuldade de perceber Deus como um ser totalmente outro, como ninguém tem. Qualquer pessoa que a gente pergunta, fala assim, não, eu tenho rezado muito para que Deus me dê uma oportunidade, para que Deus faça, como um ser que está trabalhando toda hora externamente em volta. Isso aí não tem dificuldade nenhuma. Aliás, tem muitos deuses que se apresentam assim, externamente. Mas dessa forma, como Jesus disse, em você, através, ou seja, o Deus que usa esse instrumento ridículo, limitado, pecador, insignificante, como eu e você, escolhe esse lugar para morar? Não é possível, não tem outro. Mas aqui é que está o segredo, entre aspas, do discipulado. É entender que Deus se manifesta em você e através de você, ainda que você seja como Pedro, Tomé ou Filipe. Porque ele fez desses homens a base da sua igreja. E quando a gente vê a história desses 3 homens depois dessa experiência, a gente fala, não é a mesma pessoa. É lógico que não, porque o Senhor transforma a nossa vida, converte a nossa vida. O Pedro, que aqui era um covarde, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, é um homem que prega com tamanha persuasão e poder do Espírito Santo que 3.000 pessoas se convertem. É aquele que é chamado de líder da igreja. Tomé foi aquele que, segundo a história, abriu picada em lugares como Etiópia e outros que ninguém nunca tinha acessado. Filipe também, um grande missionário, isso a história secular traz para nós detalhes. São esses homens limitados, como eu e você, mas porque eles entenderam que mais do que um Deus que trabalha por e a favor de mim, um elemento externo, é um Deus que trabalha em mim, que muda a minha vida, que muda o meu olhar, que muda a minha forma de me relacionar com as coisas e com Ele, sobretudo, e que me usa como instrumento através de quem Ele se revela. Esses somos nós. Isso é ser discípulo de Jesus. 3 erros, uma só lição. Que eu e você possamos aprender que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que através de nós ele fosse revelado. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você, meu irmão. Você não tem ideia. A Igreja Presbiteriana de Curitiba vai fazer 128 anos, porque um dia homens e mulheres tão limitados quanto eu e você chegaram nessa cidade e foram instrumento de Deus. Literalmente pegaram na massa para construir aquele templo. E Deus usou esses homens e mulheres para que essa igreja hoje, com mais de 2.000 membros, tenha braços estendidos ao redor do mundo inteiro. E se envolva com números tão astronômicos como esse aqui que você viu, para cuidar do outro. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas limitadas como você. Então não subestime o poder de Deus. Quando você errar, tenha coragem de levantar a cabeça, porque Ele segue com você quantas vezes for necessário que você se levante, e ainda que você esteja com as mãos pregadas, no seu último suspiro, como foi daquele discípulo da cruz, ainda que a última coisa que você tenha a dizer, eu sei que eu mereço estar aqui, mas lembra-te de mim quando chegares no teu reino, ainda assim,
Deus vai usar você, porque aquele discípulo crucificado foi instrumento na vida do outro. A Bíblia não fala o que aconteceu na vida do outro, mas a Bíblia nos mostra que aquele que estava crucificado, que pede para ser salvo, evangeliza o outro, porque ele fala assim: você não teme a Deus, nem a menos estando sob igual sentença? Esse aqui nada fez. Olha que evangelização, gente. Então, para quem acredita que aquele homem não teve tempo de exercer a fé, ele teve sim. E ele prega o evangelho para o outro, estando pregado do lado de Jesus. Não subestime o poder de Deus. 3 erros para nós aprendermos com os erros, não para que cometamos mais e mais os mesmos erros. Seguimos em frente, seguimos com fé em nome de Jesus. Nós avançamos um pouco no horário, mas tenho certeza que o Senhor tem falado conosco. Fique de pé no seu lugar, nós estamos encerrando, vamos cantar o hino 222, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de ouvir. Mais perto eu quero estar da cruz do Senhor, da pessoa do Senhor Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Seguir-te sempre me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Esse é o nosso desejo mais profundo nessa noite, Senhor, porque na cruz é que nós nos gloriamos. No triunfo do Senhor sobre aquela cruz é que nós somos vitoriosos. De modo que, ainda que na vida nós tenhamos que passar por aflições inúmeras, incontáveis e terríveis, o Senhor nos disse: tem de bom ânimo, porque tu estás conosco, porque tu estás aqui. Tudo isso aqui faz sentido, essa palavra faz sentido. Bendito é o teu nome, porque ainda que nós cometamos erros assim absurdos, infantis, na nossa caminhada, o Senhor nos ama. O Senhor olha nos nossos olhos, nos convida com ternura a seguir na caminhada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua investindo pesado na nossa vida, sendo nós indignos. Obrigado, Senhor. Bendito é o teu santo nome. E nos ajuda a aprender com esses erros e a lembrar que o Senhor opera em nós, sim, por nós, mas, sobretudo, através de nós. Sejamos instrumentos da tua bênção, da tua operação miraculosa e transformadora nesse mundo, em Cristo Jesus. Que a graça maravilhosa desse Cristo vivo, o amor infinito desse Deus que está disposto a reescrever a nossa história quantas vezes for, e a consolação do Deus Emanuel, o Espírito Santo, repouse sobre vós e permaneça todos os dias da sua vida. Amém.
e graças a Deus. Deus abençoe você, uma excelente semana. Se você quiser ficar mais um pouquinho, tem um lanchinho, um cafezinho preparado para a gente estar em comunhão mais um pouco. Deus abençoe você.